Como prometido, eu fiquei de fazer aí um vídeo para o Insta e para o YouTube sobre as dúvidas mais importantes de reposição hormonal feminina, que é uma área da minha legitimidade, que eu trabalho há 26 anos. Então eu vou passar para vocês aí algumas coisas que a gente obtém durante esse tempo todo. O que acontece? Pergunta mais frequente dos pacientes: quando que eu tenho que começar a repor hormônio? É uma resposta difícil de você dar. Quando eu comecei na ginecologia em 1992, as perguntas eram: até quando repor hormônio? E a segunda pergunta era: para quem dar o hormônio? Né? E que tipo de hormônio? Então, naquela ocasião, eu gosto de contar um pouco da história, porque é com a história que a gente aprende a não errar para o futuro, né? Então, naquela ocasião, praticamente o hormônio unânime era o estrógeno conjugado equino. Veja bem, gente, é o Premarin. Este hormônio Premarin, estrógeno conjugado equino, foi o hormônio que norteou 90% dos trabalhos científicos que nós temos hoje na literatura médica sobre hormônio. E aí eu vou falar um pouquinho aqui nesse vídeo, né, dos últimos anos, ou porquê que existe aí um preconceito sobre o hormônio, porque muitos médicos contraindicam o hormônio e porque existe esse temor sobre câncer e hormônio, tá? Então vamos esclarecer alguns pontos. Então, quando começar? A menopausa é um dia da vida da mulher, apenas um dia. É o dia da sua última menstruação. Então você não trata a menopausa, você trata o climatério. O climatério é um período da sua vida. Que período que é esse? Ele começa 5 anos antes desse fatídico dia da menopausa e vai até 5 anos depois desse fatídico dia da menopausa. É claro que isso tudo é uma questão teórica, né? Mas é importante você pautear pela teoria para que você possa determinar regras individuais. Então você tem que ter regras gerais para acontecer isso. Então vamos lá. Ela pode acontecer, essa menopausa, dos 35 até os 53 anos. Então eu parei de menstruar aos 38 anos. Fiz menopausa precoce? Óbvio que não. Sua menopausa está oportuna. É fora da média? Sim, está fora da média. A média da população brasileira é 47 anos. Tá bom? O que é menopausa? O dia da última menstruação. Ok? Muito bem. Então, o climatério é que a gente trata. Tratamos o climatério. E o que acontece nesse climatério? A queda dos hormônios femininos, a parada de produção de hormônio pelo ovário. O ovário é a única glândula que para de funcionar e a pessoa continua viva. É assim, eu não falo que totalmente viva, né? Ela continua sobrevivendo. Mas essa reposição hormonal hoje ela é imperativa. Por que ela é imperativa? Porque a média de vida da mulher é em torno de 95 anos, da mulher da classe média. Como é que você vai passar mais da metade da sua vida sem hormônio? Tá? Então, isso vai diminuir muito a sua qualidade de vida, vai diminuir muito a sua expectativa de vida. Então, a reposição hormonal não é uma questão de escolha. Eu escolhi repor hormônio. Quando você escolhe não repor hormônio, eu vou contar para você quais são as repercussões dessa escolha. E aí aquela frase, né, que é a minha frase praticamente de jargão da minha vida: a vida é feita de escolhas. Boas escolhas, boa vida. Má escolha, má vida. Então o homem, ele é o único ser da face da terra que tem a faculdade de poder escolher a própria vida. E eu espero que você faça boas escolhas para que você tenha uma vida boa. Muito bem. Então,
a reposição hormonal, ela tem que acontecer. E daí vemos algumas questões. Quando começar, que é a pergunta inicial? Nós temos duas questões. Doutor, eu vim aqui para fazer exames para saber se eu tenho que tomar hormônios. Essa prerrogativa está certa ou errada? Errado. A gente não repõe hormônio baseado em exames de sangue, muito menos de saliva. Você repõe hormônios baseado apenas tão somente nas queixas do paciente. Ou a suspensão da menstruação. Então, critério número 1. Doutor, tem 6 meses que eu não menstruo. Eu fiz a menopausa? Provavelmente sim. Pode ser uma falência ovariana temporária, mas o mais certo é que a menopausa. Vamos fazer uma dosagem de FSH. A dosagem deu acima de 40. Sim, você está na menopausa. Seu ovário não funciona mais. Vamos repor hormônio. Doutor, não estou sentindo nada. Infelizmente. O que é nada para os pacientes? Nada significa fogacho. Então, o fogacho, que é a queixa principal, ele só aparece em 75% das mulheres. 25% infelizmente não vão ter fogacho. Por que eu digo infelizmente? Porque aquela que tem o fogacho, ela está protegida pelo sintoma. E aí ela vem repor hormônio independente da queixa dela ou não, da parada de menstruação ou não. Então, situação número 1, eu tenho que repor hormônio quando a minha menstruação acaba, de qualquer maneira, com ou sem sintoma. Situação número 2, estou menstruando normalmente, todavia eu estou esquisita. O que as pacientes falam pra gente? Doutor, eu não sei o que eu tenho. Eu vim aqui para o senhor me ver, porque eu estou esquisita. O que significa estar esquisita? Ela não sabe explicar. O que ela sente? Ela olha no espelho e não se reconhece. Ela perde o empoderamento feminino, né? E aí ela tem uma sensação de impotência. Isso pode se traduzir em várias situações. Então, principalmente labilidade emocional, choro fácil. A pessoa começa a chorar por inauguração de supermercado. Ela começa a chorar por intervalo da TV. Qualquer coisa faz ela chorar. Então, e é um choro desmotivado, o que causa uma indignação muito grande. Então, essa labilidade emocional, irritabilidade, perda de memória, estou falando só dos sintomas psíquicos, né? E ela está menstruando normalmente, ela não parou de menstruar, e ela não tem fogacho. Adianta eu dosar o hormônio dela? Não adianta nada, vai vir um hormônio lá normal. Só que o que é normal? O que é normal para você pode não ser normal para outra. E será que esse normal, dito lá no exame de sangue, lá, estradiol de 30 a 300, se você tiver com 100 de estradiol, tá normal? Tá normal, mas eu continuo sentindo mal. Então não tá normal. E o que fazer nessa situação? Um teste terapêutico. O que você faz? Você dá o hormônio um mês, o paciente volta daí um mês e você conversa com ela. A sua vida ficou melhor com ou sem hormônio? Qual a vida você escolhe? Com ou sem hormônio? Né? E aí você vai escolher a sua vida. Eu faço isso com meus pacientes há 26 anos. Está em livro? Não, isso não está em livro. Isso não é coisa de rotina de livro. Isso é coisa de quem atende paciente há 26 anos. Muito bem. Terceira situação. Eu estou com fogacho. É o sintoma maior da menopausa. Com certeza você vai precisar da reposição hormonal, né? Muito bem. Então, a primeira situação, parei de menstruar, tem que repor hormônio. Segunda situação, estou esquisita, estou sentindo, não vejo que eu sou a mesma pessoa, estou com sintomas estranhos, já fui em vários médicos e não sabe o que eu tenho. Provavelmente você vai ter que repor hormônio. Terceira situação, estou com fogacho, provavelmente você vai ter que repor hormônio. Quarta situação, eu estou muito bem, mas eu tive que tirar meu útero.
quando eu tinha 30 anos por um problema qualquer, mioma. Então eu parei de menstruar aos 30 anos, mas eu tenho ovário. E aí, eu preciso tomar hormônio ou não? É a única situação que eu preciso da dosagem dos hormônios e do FSH. Porque nessa situação, se ela for daquele grupo de mulheres de 25% que não tem sintomas maiores, que é o fogacho, ela vai ficar como uma mulher depressiva, uma mulher chata, uma mulher irritada, e aí ela está faltando hormônio nela, tá bom? Então, quando começar, o que norteia é os seus sintomas, a sua qualidade de vida, tá? E que hormônio que eu tenho que repor? Hormônios considerado base. O que é o hormônio base? Aquele hormônio que o seu ovário produzia. Existe risco de câncer? Não. Aí você fala, mas está contradizendo tudo que os meus profissionais que eu procuro, mastologista, ginecologista, cardiologista, todos os profissionais falam. Então, da onde que vem a divergência? Bom, em 2002, e essa vai ser a última história que eu vou contar, porque senão o vídeo fica mais de 15 minutos. Em 2002, surgiu um trabalho que foi um tiro no pé. Esse trabalho chamava WHI, Women Health Initiative. Ele pegou 8.000 mulheres, se eu não me engano o número é esse tanto, né? e fez um trabalho retrospectivo dessas mulheres em relação ao uso de hormônio. E esse trabalho concluiu que o hormônio aumentava câncer de mama. Isso saiu no Fantástico. Médicos informam, reposição hormonal aumenta o risco de câncer de mama. Na época, foi um problema. Na época, isso aí foi uma repercussão enorme no consultório da gente. Isso foi em 2002. De lá para cá, houve uma contraindicação absoluta da reposição hormonal. E os médicos não se dão conta que essa contraindicação veio por um trabalho que foi mal desenhado e realizado com a reposição de hormônio sintético, que era o hormônio conjugado equino, que a gente não usa mais, é o famoso Premarin. Então essa reposição hormonal, que aumenta o risco de câncer de mama, com hormônio sintético, não se usa mais. Então está errado. Reposição hormonal tem que ser pela pele, porque o estrógeno não pode passar pelo fígado. Então não existe reposição de estrógeno, que é o principal hormônio, pelo fígado, porque aumenta o substrato renina, aumenta a pressão arterial, aumenta a tromboxano A, aumenta então a trombose, o risco de trombose, né? E aumenta a inflamação silenciosa. Então essa primeira passagem hepática ela não é benéfica. Então a reposição hormonal ela é dada pela pele, pode ser vaginal também, pode ser pellets também. Eu não uso pellets por uma questão principiológica minha. Pode mudar, pode, mas tem que mudar os princípios, tem que mudar o conhecimento básico, ok? Então, a reposição hormonal, ela tem uma fama ruim de dar câncer, mas isso é uma inverdade. A grande questão é filosófica. De um lado, eu tenho uma mulher que não está se reconhecendo, uma mulher que está com dificuldade de relacionamento com a sociedade, a qualidade de vida dela está horrível, memória está ruim, a pele está ruim, o cabelo está caindo, ela não consegue ter relação porque a vagina dela está seca, ela vai perder esse relacionamento dela. De outro lado, eu tenho um temor, um medo que é injustificável, porque ele veio por um trabalho científico mal desenhado. Então, qual lado você vai escolher? Né? E depois a gente conversa mais sobre essas questões filosóficas.